Todas as imagens e panoramas que serão mostrados neste episódio não são fruto da imaginação de redes neurais nem computação gráfica de Hollywood. Vocês veem imagens reais enviadas por robôs exploradores em Marte através de milhões de quilômetros de espaço. Quase cada detalhe na sua tela é a verdadeira aparência de um mundo alienígena, registrada pelas lentes dos robôs pioneiros. Nessas fotos, Marte é mostrado exatamente como ele realmente é. Essas imagens são reais, não são ficção nem fruto da imaginação de artistas. Hoje nós vamos embarcar em uma viagem para Marte, o planeta que sempre esteve envolto em mistérios e mitos. Você vai descobrir o que Marte realmente é. Será que já existiu vida em Marte? Que objetos estranhos e misteriosos a superfície do planeta esconde? Os lugares mais extremos de Marte? Vamos contar fatos que às vezes parecem irreais. Vamos comparar o tamanho dos objetos de Marte com os da Terra. Vamos mergulhar em bilhões de anos da história do planeta e ver como a humanidade está gradualmente desbravando um planeta alienígena. A história de todos os dispositivos criados para ele, desde robôs até sondas para missões em Marte, além dos satélites artificiais de Marte. O que é Marte de fato? Imagine um planeta onde rios já correram um dia. Existiam lagos do tamanho de mares. Roviar e talvez até existisse vida lá. Mas hoje é um deserto gelado, onde a temperatura cai para menos 140 graus Celsius, e o ar é tão rarefeito que uma pessoa perderia a consciência em questão de segundos. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. A distância média até a Terra é de cerca de 225 milhões de quilômetros. Se você viajar até lá em um foguete moderno, a viagem levará aproximadamente de 6 a 9 meses. O planeta vermelho é bem menor que a Terra. Seu diâmetro é quase 2 vezes menor. Mas o mais interessante é a gravidade. Ela é de apenas 38% da gravidade da Terra. Isso significa que uma pessoa com 80 quilos na Terra se sentiria como se pesasse apenas cerca de 30 quilos em Marte. Com essa gravidade, o corpo humano poderia se desenvolver de forma diferente. Os cientistas sugerem que a altura das pessoas em Marte poderia ser significativamente maior. Se imaginarmos uma civilização marciana hipotética, pessoas com cerca de 2,5 metros de altura poderiam ser consideradas totalmente normais lá. O dia marciano até tem seu próprio nome, Sol. Um Sol é muito parecido com um dia terrestre, mas dura 24 horas e 37 minutos. A diferença parece pequena, apenas 37 minutos por dia, mas se somarmos isso ao longo de um ano, já dá cerca de 9 dias extras. E em 10 anos, essa diferença se transforma em quase 3 meses. Acontece que o tempo em Marte passa quase igual ao da Terra, mas ainda assim um pouco mais devagar. A característica mais marcante de Marte acho que você já deve imaginar. Claro, a sua cor. Marte é chamado de planeta vermelho. A razão é bastante simples. O solo de Marte contém uma enorme quantidade de óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Por bilhões de anos, o vento espalhou essa poeira por toda a superfície do planeta. Por isso, Marte inteiro está coberto por uma fina camada de poeira avermelhada que parece areia enferrujada. Se você estivesse na superfície de Marte, tudo ao seu redor pareceria como se você estivesse dentro de uma enorme cava de barro vermelho, que se estende por milhares de quilômetros. Você já se perguntou como Marte realmente soa? É um silêncio absoluto do espaço ou o planeta vermelho tem seu próprio som? Os cientistas realmente gravaram o som de Marte.
Ele foi gravado pela primeira vez pelo rover Perseverance em 2021. Vamos ouvi-lo juntos. É possível que tenha existido vida em Marte? Em 2025 ocorreu uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos. Essa descoberta nos permitiu olhar muito mais profundamente para a história de Marte e tentar entender como era esse planeta bilhões de anos atrás. O rover Perseverance encontrou uma amostra de rocha na qual foram descobertas possíveis bioassinaturas, vestígios que poderiam estar relacionados à vida no planeta. Essa descoberta se tornou um argumento sério a favor da hipótese que muitos cientistas já discutiam há décadas. Mas o que são bioassinaturas? Bioassinaturas são vestígios químicos ou estruturais que podem permanecer após a atividade de organismos vivos. Por exemplo, certas moléculas orgânicas ou minerais específicos, assim como estruturas microscópicas, que lembram vestígios de bactérias antigas. A amostra encontrada recebeu o nome de Tiava Falls. Neste rochedo, os pesquisadores encontraram vários indícios muito interessantes. Moléculas orgânicas, minerais que se formam na água, estruturas que lembram possíveis vestígios de antigos micróbios. E tudo isso em uma rocha marciana que pode ter bilhões de anos. Mas os cientistas ainda permanecem muito cautelosos em suas conclusões. O fato é que essas estruturas podem se formar mesmo sem a presença de vida, exclusivamente como resultado de processos geológicos. Por isso, uma única descoberta desse tipo não é suficiente. Para afirmar definitivamente que já existiu vida em Marte, será preciso fazer muito mais esforços. É por isso que há planos de trazer essas amostras à Terra como parte da missão internacional Mars Sample Return. Somente em laboratórios na Terra, usando os instrumentos mais precisos, os cientistas poderão estudar detalhadamente essas rochas. E se realmente forem encontrados vestígios de antigos micro-organismos dentro delas, isso significará que a vida surgiu não apenas na Terra. E essa descoberta pode se tornar um dos eventos científicos mais importantes da história da humanidade. Então, só nos resta esperar pelos resultados e, como se diz, torcer pelos nossos possíveis ancestrais marcianos. Isso me leva a uma pergunta interessante. E você gostaria de descobrir que a vida realmente existiu? Ou talvez ainda exista em algum lugar do universo? Será que a humanidade é mesmo única? O que você acha de que cor é realmente o pôr do sol em Marte? Vermelho como o próprio planeta? Ou será que não é tão simples assim? A resposta pode te surpreender. Se aqui o céu ao pôr do sol fica em tons de laranja e vermelho intenso, no planeta vermelho é o contrário. Durante o dia, o céu lá é de um laranja rosado e o pôr do sol fica azul por causa da poeira marciana na atmosfera. Continua. Coisas estranhas em Marte. Marte está cheio de objetos estranhos. E a cada ano descobrimos mais coisas impressionantes e misteriosas sobre esse planeta. Às vezes, as descobertas são tão incomuns que os cientistas passam anos tentando explicá-las. Por exemplo, recentemente o robô Perseverança descobriu na superfície de Marte enormes estruturas que se parecem com teias de aranha gigantes. Essas formações são chamadas de boxwork.
Basicamente, é uma espécie de rede de cristas minerais que se formaram bilhões de anos atrás, quando águas subterrâneas passavam pelas rochas marcianas. Com o tempo, a rocha mais macia se desgastou, enquanto os veios minerais mais duros permaneceram, formando uma estranha rede de pedra. Mas o mais interessante é que, em algumas dessas estruturas, foram encontrados pequenas esferas redondas, parecendo minúsculos ovos. Até agora, cientistas não sabem exatamente como eles se formaram. Estruturas semelhantes podem surgir como resultado de reações químicas complexas entre água e minerais. Alguns pesquisadores acreditam que isso são apenas amostras geológicas incomuns. Outros admitem que tais estruturas podem ser um vestígio indireto de antigos processos biológicos. Mas a ciência exige cautela, por isso os cientistas não têm pressa em tirar conclusões definitivas. Mas os lugares misteriosos em Marte não se limitam a isso. Algumas regiões do planeta parecem como se o tempo tivesse parado lá ainda na época da formação do Sistema Solar. Um exemplo marcante são as regiões de crateras da época noaquiana de Marte. Esse é o período geológico mais antigo do planeta e também a Terra da Ciméria, ou Terra Ciméria. Essa é uma das regiões mais antigas de Marte. Ela está localizada no hemisfério sul do planeta e representa uma enorme área coberta por milhares de crateras de impacto. A idade de algumas crateras aqui ultrapassa 3,7 bilhões de anos. Para comparação, na Terra quase não restaram superfícies com essa idade. A tectônica de placas, os vulcões e a erosão estão constantemente reescrevendo o nosso planeta. Já em Marte, muitas áreas da superfície permaneceram quase como eram no início da história dos planetas. Isso faz de Marte uma espécie de cápsula do tempo geológica, onde os cientistas podem estudar eventos que aconteceram bilhões de anos atrás.